O Nicolas detonou a Malu Gaspar, vamos entender. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quando Tudo. você acha que a militância da velha imprensa já chegou no limite, eles conseguem ir além. Dessa vez, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, resolveu publicar que Nicolas Ferreira e o pastor Guilherme Batista, ligados à Igreja Lagoinha, teriam usado o jatinho de Daniel Forcaro para fazer campanha de Bolsonaro no segundo turno de 2022. Pronto. A narrativa estava montada. Mistura Banco Master, mistura empresário, mistura campanha, mistura igreja e joga tudo no colo do Nicolas. Sempre assim, cria-se uma conexão sugestiva, levanta-se uma suspeita, espalha-se a insinuação e deixa no ar aquele clima de olha aí, agora as peças se encaixam. Coincidência ou não, o alvo é sempre o mesmo. Nicolas, que hoje é uma das vozes mais fortes da direita nas redes e nas ruas. Mas o que talvez a jornalista não esperasse é que a resposta viria rápida e pesada. Nicolas não ficou em silêncio. Está publicando hoje uma matéria no blog, no Jornal Globo, sobre as rotas, o tour que o Nicolas, deputado Nicolas, e um pastor da Igreja Lagoinha chamado Guilherme Batista fizeram num jato do Vorcaro, um Embraer 505 Phenom 300, que o Nicolas e o Guilherme Batista utilizaram durante o segundo turno da campanha de 2022 para fazer campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Do que se trata? Ali, depois do primeiro turno, o Nicolas e o Guilherme Batista anunciaram, inclusive num evento com a presença do então presidente, que fariam essa jornada, chama Juventude pelo Brasil, era uma caravana para tentar justamente virar votos nos locais onde o Bolsonaro tinha tido uma votação desfavorável em relação ao Lula, e para tentar virar votos, especialmente de jovens, no segundo turno. E era um roteiro bem intenso, especialmente pelo Nordeste do Brasil, em que eles fizeram de jato. E a gente conseguiu confirmar, a partir de apurações do repórter Johan Heller, que todo o roteiro foi feito com esse avião do Vorcaro, cedido para a dupla, né, o Nicolas e o Guilherme Batista. O deputado Nicolas Ferreira confirmou ter voado nesse avião e disse que não sabia de quem era, enfim, mas eu acho que isso mostra como o Vorcaro operava suas relações políticas, né? A gente sabe que ele doou dinheiro tanto para a campanha do Jair Bolsonaro como do Tarcísio de Freitas, e que ele é ligado à Igreja da Lagoinha. Inclusive, o cunhado dele, que é o Fabiano Zettel, era um operador político do Vorcaro. Foi usando o Zettel, por exemplo, que o Vorcaro comprou um pedaço do resort do ministro Dias Toffoli. Então, é tudo parte de um mesmo mecanismo, e o que a gente mostra aí é que desde 2022 ele já utilizava as suas conexões políticas para ter influência, né? No caso, foi para ajudar o Nicolas a fazer campanha para o Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno de 2022. E tá na hora, né, Malu, dos políticos, dos agentes que têm vida pública, saberem de quem são as aeronaves, né, em que eles pegam carona, porque esse tipo de coisa, mas eu não sabia que era de fulano, não sabia que era de ciclano. Quem é deputado deveria saber, não? Pois é, né, Cássia? Se alguém me diz, vamos passear, eu vou num jatinho, a primeira coisa que eu pergunto é de quem é esse avião aí em que eu vou entrar, Quem né? tá me Como convidando, assim? né? É uma coisa meio delicada, né? Ainda mais se você é deputado, né? E aí você vê que são 9 cidades. A gente fez todo um trabalho de apuração, que acho que é importante dizer, não é uma coisa aleatória. Deu trabalho para fazer a partir do levantamento dos sinais do transponder do avião. Assim, a gente foi checando, existe um mecanismo para se fazer isso online, que você checa os sinais do transponder do avião, cidade a cidade. Então, a gente pegou as fotos da Juventude pelo Brasil, a gente viu onde eles estavam, e a cada destino a gente achou o avião que eles usaram e qual foi o trajeto. Então, é uma coisa até, não é muito simples de rastrear, mas está plenamente comprovada antes de qualquer coisa. Depois o deputado Nicolas confirmou, e ele diz que naquela época ele não tinha como saber que o Vorcaro viraria tudo isso. Ok, mas você está usando o jato de um empresário, ainda assim há uma questão. Existe até uma dúvida sobre se ele não deveria prestar, se a campanha do Bolsonaro não deveria
prestar contas disso. Em tese, não, porque não foi um evento do qual o Bolsonaro participou, não era um evento oficial da campanha, mas sempre levanta também dúvida, Cássia, sobre esse tipo de ajuda, né? Você dá um avião para uma outra pessoa fazer a campanha, mas ela está fazendo a campanha, né? Está rodando o Brasil, fazendo eventos pelo Bolsonaro. Então, tudo isso é uma responsabilidade. Hoje, você dizer que não sabia quem ele era, ok, eu não acho que seja mentira, porém você sabe no avião de quem você está voando. Muito difícil você entrar num jato, fazer uma viagem por 9 destinos no Nordeste, e também em Brasília, e também em Minas Gerais, e não saber quem está pagando o seu deslocamento. Né? Acho uma coisa estranha, inclusive. Especialmente sendo pessoa politicamente exposta. Uhum. É isso. Claro, acho esquisito até. Se você não sabe de quem é o jato que você está voando, tem uma questão aí, como que você não sabe? Até levanta dúvidas sobre a sua própria capacidade de gestão da sua carreira política, né? Nada é de grátis. A gente sabe que não existe almoço grátis no Brasil, né? Só para tirar uma dúvida, esse Explica agora aí, Nicolas, seu envolvimento com o Vorcaro e com o Banco Master. Agora eu quero ver. Você fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não. Nesse caso, foi a mulher do Moraes. Então você esteve com ele de forma secreta na sua casa? Não. Nesse caso, foi o Lula. Recebeu 5 milhões em contrato com o Banco Master? Também não. Nesse caso, foi o ministro do Lula que recebeu esse dinheiro. Então ele financiou esse evento que você estava aí viajando para fazer campanha para o Bolsonaro? Não. Ele estava financiando os eventos do ministro do STF. Ah, mas é claro que ele estava com você no avião, não é mesmo? Não. Mas o advogado do Banco Master estava. Nesse caso também não foi comigo. Foi com o ministro Dias Toffoli. Mas está na cara que você está ligado, com o Banco Master. Afinal de contas, você não assinou a CPMI do Banco Master para investigar o que está acontecendo. Não, eu assinei. Sabe quem não assinou? Os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB e do PV. Todos de esquerda. Tá, então que cargas d'água eles estão te acusando? Vem cá que eu vou te explicar. Há literalmente 4 anos atrás, eu fui convidado para poder participar de um evento chamado Juventude pelo Brasil. E este evento, que fez a logística, eu não fiz. Contrataram uma empresa, eu não contratei, para poder fazer este transporte. Ou seja, era de uma empresa e dentro dessa empresa tinha vários sócios e dentro desses sócios um deles era o Vorcaro. Ou seja, a narrativa de agora é de que eu sou responsável por um ato futuro de alguém. Caramba, como que eu vou prever isso? A partir de agora eu vou entrar no Uber e perguntar, cara, você vai cometer algum crime no futuro? Senão eu tô lascado, porque eu sou seu passageiro. Eu, por exemplo, faço palestras no Brasil inteiro. Sentido. Imagina se eu responder por cada crime que uma outra pessoa cometeu só porque eu usei o avião dela para poder ir fazer algo. Fulano matou ciclano e tava na palestra do Nicolas. O Nicolas foi na palestra do cara, contratou ele. Tem dinheiro aí, hein? Nicolas é assassino, hein? Pensa. E naquele momento não tinha o porquê de eu simplesmente chegar e investigar a empresa ou quem está pagando, porque no fim das contas, ele não estava sendo exposto como uma pessoa investigada. Ele operava normalmente, investia em clubes, em empresas, em eventos. Ele, inclusive, tinha uma parte do time do Galo. Aí imagina o jogador do Galo responder agora porque o cara que investiu em você fez um rolo lá no futuro depois. O que tem a ver, cara? Sabe o que é isso? É porque na falta de encontrar crime em mim, eles precisam encontrar crime no outro e tentar... Nossa. Toma essa lá para... Ai, como que ele não sabe que era o cara? Bom, Malu Gaspar, ninguém sabia do Vorcaro até você explanar. Não tem mais coisa aí pra nós, não? Que você disse que tá escondendo, que não pode, tem coisa que você não pode mostrar. Sobre o Nicolas, pode mostrar tudo. Mano, o Nicolas é um gênio, né, velho? Cadê? Traga uma coroa pra esse menino. Botar a culpa em mim, em me envolver, depois de 4 anos. Tá de sacanagem, né? A real é que esse ano é ano eleitoral, então eles estão malucos para poder tentar achar qualquer coisa contra mim. Aí o que eles querem com essas narrativas? Esconder isso aqui, ó. Pois é, o Lula com recorde de desaprovação. Tudo para poder abafar esse lixo de governo que o povo agora literalmente está tendo que comer lixo. Aí nada melhor do que empurrar, né, as coisas para mim. Vamos jogar no Nicolas, né? Que não tem nada a ver com o que tá acontecendo. E é inacreditável como eles fazem um malabarismo, né? Coloca André Valadão, Lagoinha, Vorcaro, Nicolas já ministrou na Lagoinha. Então, criminoso. Criminoso.
Qual é o problema do que eu fiz? É algum crime? Então, pronto. Continuamos aqui, ó, sem nenhum tipo de crime. É por este motivo que cada um tem um CPF. E observação, eles falaram que o pastor Guilherme é da Lagoinha. O Guilherme, todo mundo sabe desde criança que ele é assembleiano. Reteté, reteté. Inclusive, eu não sou da Lagoinha, tá certo? Deixar isso aqui bem claro. Não teria problema nenhum se eu fosse, mas eu não sou. Pelo contrário, o meu pai é pastor. Então, poxa, eu iria frequentar uma outra igreja, sendo que o meu pai é pastor da minha igreja, que eu sempre fui. Então, assim, isso nada mais é do que mais um momento para poder provar de que, primeiro, quantas pessoas já não foram destruídas, tá certo? Por narrativas e não puderam se defender. Eu, graças a Deus, tenho a rede social para poder ficar, falar e me defender. Mas quanta gente que não pode fazer isso e foi destruída por narrativa da esquerda, da mídia, enfim. Por isso que eles querem regular a internet. Deu para entender? Segundo ponto, muito obrigado por mais essa oportunidade de vocês quererem me destruir, jogar para baixo, tentar desgastar, colocar meu nome como se estivesse envolvido em corrupção. E mais uma vez, eu não tenho dúvidas que vocês só irão fazer com que as pessoas confiem mais em mim. Afinal de contas, cara, o que fica na cabeça das pessoas é: caramba, tem gente roubando velhinho no INSS, tem gente envolvido com escândalo de mesadinha, né, igual a Lulinha. Tem envolvido até o talo no caso do Banco Master, aí sim, com contratos, com valor, com pagamento. Mas por que o foco de todas as páginas, né, de fofoca, os deputados da esquerda, da mídia, é falar de mim? Vocês não vão conseguir. Aceita, eu não sou corrupto vagabundo igual vocês. Simples assim. Eu sei que eu me tornei uma ameaça para vocês, não por conta de status ou cargo, mas porque eu ganhei a credibilidade das pessoas, diferentemente de ministros, de alguns jornalistas, alguma galerinha aí da mídia. Então é óbvio que quando uma pessoa lê uma narrativa dessa, ela pergunta: e daí? Então podem continuar falando mal sobre mim, que tudo que eu tenho que fazer é falar a verdade sobre vocês. Tentem na próxima. E no final das contas, meus amigos, o que estamos vendo não é apenas uma reportagem, é um padrão. Sempre que uma liderança da direita cresce, sempre que alguém consegue mobilizar milhões sem depender da velha mídia, surge uma ligação, uma suspeita, uma conexão cuidadosamente construída para plantar dúvida na cabeça do público. Misturam empresário, campanha, igreja, avião, banco, tudo no mesmo enredo e deixam no ar aquela insinuação calculada. Não é preciso acusar diretamente, basta sugerir. Não é preciso provar, basta associar. E é exatamente aí que muita gente começa a perceber o jogo. Nicolas não foi o primeiro alvo e não será o último, mas existe um motivo claro para ele estar no centro dessas tentativas de desgaste. Ele comunica direto com o povo, domina as redes, mobiliza jovens e não depende do filtro das redações. Isso incomoda, porque quando a narrativa tradicional perde o controle, a reação é tentar descredibilizar quem fala fora do script. Só que o Brasil mudou. Hoje a resposta vem rápida, vem pública, vem sem pedir autorização, e quanto mais tentam derrubar, mais fortalecem a base que já percebe o movimento. A grande pergunta é simples: se houvesse algo realmente sólido, seria necessário construir tanta insinuação? Não. Ou o objetivo é apenas desgastar politicamente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você viu jornalismo investigativo ou mais uma tentativa de atingir uma das principais vozes da direita? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. É isso, gente. Tá lá na descrição pra vocês fortalecerem o Sou de Direita. Nossa tropa aqui mais compartilha a direita. Então junte-se a nós e até a próxima. Tchau, tchau.